quero pedir à criançada que fale baixo aí, por favor. Fala baixo aí, por favor, criançada, tá bom? E prestar atenção. Meus irmãos, nós vamos estar falando hoje do Espírito Santo de Deus, o agenciador de transformação. O Espírito Santo é aquele amigo que nos leva a viver uma vida com Cristo. Se você até hoje achava que tem um amigo, o seu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. O seu melhor amigo é aquele que te consola, que é o teu advogado, é aquele que te orienta. Mas antes de entrar nesta palavra, eu quero orar pelos irmãos que estão aqui, por essas crianças abençoadas que vêm a ser obedientes, né? E orar pelas nossa vizinhança, como sempre a oração que eu faço, né? Para que Deus possa alcançar essa vizinhança, que aonde chegar a voz desse microfone possa ser impactado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós estamos esperando a Tua presença, te pedindo a Tua graça sobre nós, te pedindo a Tua graça sobre a minha vida, para que o Senhor possa me conduzir numa melhor divulgação da Tua palavra, para o Teus servos e a mim mesmo ter um bom entendimento, e também conduzir a cada um que está aqui, ó Deus, para entender do Teu querer para as nossas vidas. Senhor, eu venho te pedir, ó Deus, por toda a comunidade de Divina Pastora, especialmente pela Rua da Baiuca, Senhor, a Rua da Palha, ó Deus, todo o centro de Divina Pastora, pelos povoados Bonfim, Maniçoba, pelos assentamentos, pelas fazendas aqui de lado, Deus, que todos possam ser alcançados por Ti, Senhor, e tenha, ó Deus, o livramento de estar se envolvendo pelo mal. Que o Teu Espírito Santo mostre o verdadeiro caminho. Que o Teu Espírito Santo venha mostrar como viver em Cristo Jesus. Eu também te peço, Senhor, pelos meus vizinhos, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, os vizinhos daí da frente dessa igreja, e todos os moradores aqui de trás da igreja, dessa fazenda aqui atrás. Deus, toca no coração de cada um deles e faz com que eles vejam o Teu querer e a Tua vontade. Não deixa que eles se percam, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo conduza ele à verdade da palavra de Deus. Porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Vem, Senhor, estar conosco nessa hora, para que trazer essa reflexão a toda a igreja, e que eles vejam o Teu milagre na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus em João capítulo 16, versículo 8 até o 15, vai nos falar do Consolador, que é o Espírito Santo. Mas eu quero frisar algumas questões que não é simplesmente porque Deus quis colocar o Espírito Santo para nos guiar. O Espírito Santo, ele tem uma finalidade na nossa vida. Ele não está simplesmente porque Deus quis, não. Ele veio diante de nós porque Deus colocou ele para nos conduzir ao caminho da salvação. O Espírito
Santo é aquele amigo que nas horas de dificuldade está do teu lado, dando a mão para que você possa ser ajudado. Por isso que uma das versões diz que ele é o nosso ajudador. E aí a gente tem que ver que o Espírito Santo ele age em nossa vida de várias maneiras, como advogado, como consolador, como ajudador, mas também como aquele que nos leva a reconhecer o nosso pecado e o nosso juízo. Que você possa, nesta manhã, ver a grandeza do Espírito Santo na tua vida, através dessas palavras. Versículo 8 do capítulo 16 fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgando. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos diz que há de receber tudo o que é meu e vos há de anunciar. Amém? Meus irmãos, nesses versículos nós vemos que o Espírito Santo ele veio com um propósito de anunciar o que o Pai, Deus Todo-Poderoso, repassou para o Filho, Cristo, nosso Salvador. E que nós temos que ser direcionados por essa palavra, para acreditarmos e vermos a glória de Deus em nossa vida. Nós vemos aqui que o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Nós estamos vivendo num mundo de pecado. Como a tia Dagmar falou agora na escolinha dominical, né? Que o mundo está tão inebriado de pecado que os conceitos de Deus estão sendo deturpados. Homem querendo viver uma vida de mulher, mulher querendo viver uma vida de homem. E aí a gente vê que enquanto o conceito do mundo, tudo bem, você pode fazer o que quiser. Você é livre para fazer o que quiser. Mas enquanto conceito de Deus, você precisa ser guiado pelos caminhos do Senhor. Por isso que a palavra diz que Ele é nosso ajudador. Porque aqueles que querem viver com Cristo, esses vão ser ajudados pelo Espírito Santo. Aqueles que não querem viver com Cristo, amém, glória a Deus, cada um é dono da sua própria vontade. Mas se você quer viver com Cristo, o Espírito Santo vai ser seu amigo. E Ele vai nos levar a viver uma vida
vida de comunhão com Cristo Jesus. É Ele que nos faz entender esta palavra. É Ele que nos guia pelo desconhecido do sobrenatural de Deus. E aí a gente vem ver aqui no versículo 13 que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A palavra de Deus está escrito lá em João, capítulo 1, que é o próprio Cristo que se fez verbo. E quando Jesus Cristo morre naquela cruz, Ele diz aos seus discípulos antes que quando Ele for, Ele vai deixar o Espírito Santo, o Paracleto, para que nos conduza, para que nos console, para que nos mostre, e aqui é bem claro, para que nos mostre a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. O mundo tem falado algumas falsas verdades, que para quem é do mundo, para quem vive os conceitos do mundo, é uma verdade de cada um. Mas aquele que quer viver a verdade de Cristo, e aí, igreja, eu falo para mim, para você, para vocês que estão vendo por esses aplicativos, por essas redes sociais, para vocês que querem viver Cristo, vocês precisam ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele nos mostra o pecado que está dentro de nós. Ele nos mostra a justiça que não é minha nem é sua, mas a justiça de Deus. E Ele nos mostra o juízo que está por vir, o juízo que está por vir para todo aquele que anda em Cristo Jesus e aqueles que não andam em Cristo Jesus. Nós precisamos meditar que o Espírito Santo, Ele é um amigo nas horas mais necessitadas. Ele é um amigo que eu e você precisamos naquelas horas que estamos achando que não temos mais nada para adquirir, como conseguir, como vencer. É o Espírito Santo que vai nos conduzir à verdade. E aí eu e você temos que ver que muitas vezes a gente quer confiar nos homens, a gente procura os homens para poder fazer algo, para poder conseguir algo. Mas como a própria Bíblia mesmo diz que uns confiam em cavalos e outros em carroças, mais ou menos isso. Mas aquele que é fiel ao Senhor confia no Espírito Santo de Deus. Quando eu e você depositamos toda a nossa confiança no Senhor, nós vamos ver o versículo 16 para nos orientar. O versículo 16 não, o versículo 14 que diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. O próprio Cristo está dizendo que quando o Espírito Santo vier, vai glorificar o nome de Cristo e vai anunciar a mim
ainda tem para nos dizer. Aquelas outras coisas que precisamos ainda aprender, mas que ainda não suportamos, porque no versículo 12 diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que o Espírito Santo, Ele é que vai te mostrar, Ele é que vai te falar, no momento certo, na hora certa, o que Deus tem para a tua vida. E o Espírito Santo, Ele se manifesta em nossas vidas, sabe como? Através da palavra de Deus nos ensinando, porque a Bíblia diz que Ele vai nos revelar tudo que o próprio Cristo nos ensinou, e muitas vezes a gente ficou sem perceber, através da palavra. O Espírito Santo, Ele na sua vida, na minha vida, serve para mim e você ser orientado pela graça de Deus. Que possamos ver a Cristo unicamente como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, pois Ele é que nos deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos proteger. Louvo a Deus, porque Deus tem ensinado ao seu povo, a mim e a você, o quanto nós devemos ser dependentes unicamente do Senhor, do Espírito Santo de Deus, porque a Trindade se funde em um só hoje, na graça de Cristo, que é através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na tua e na minha vida é a representação do Pai, do Filho e dele próprio em nossas vidas. Nós precisamos aprender que o Espírito Santo de Deus está hoje em mim para tirar aqueles que querem ser de Cristo, para orientar aqueles que querem estar vivendo com Cristo. Pois a própria Bíblia diz que o mundo já é do maligno, então o mundo não pertence a mim e a você. O mundo pertence àqueles que querem viver segundo os princípios do mundo. Mas como a palavra de Deus diz que nós somos sal, que nós somos a luz, então enquanto estivermos aqui, o Espírito Santo de Deus nos conduz a uma vida direcionada pela palavra de Deus. Não deixe que o mundo te tire da visão de Deus. Não deixe que o mundo venha estar tirando o teu atrativo por Deus. Ande segundo os princípios do Senhor. Pois a palavra de Deus diz, bem claro: tenho ainda muito que vos dizer. Até a vinda do Senhor, a gente ainda tem muito que aprender. E quem vai nos ensinar é o Espírito de Deus. Eu que sou pastor, eu preciso estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo me guie pela verdade, para que através dessa verdade eu possa conduzir a cada um de vocês
leva a uma vida de graça e de transformação pelo poder do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo haja na sua vida. Deixe que o Espírito Santo faça maravilhas na tua vida. Deixa que o Espírito Santo conduza todo o teu ser, pois ele é um plano de Deus para aperfeiçoamento teu e meu. Pois só somos perfeitos em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, ele cheio do Espírito, ele diz assim: quando eu estou fraco, é que eu me torno forte. Porque o ser humano de si mesmo, ele não pode nada. Mas quando nós somos envolvidos pela graça, pela misericórdia, pelo entendimento e pela verdade do Espírito Santo, nós glorificamos a Deus aqui na terra. Por isso, meus irmãos, se deixe ser usados pelo Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus, pois tudo o que Cristo nos ensinou, Ele ainda tem mais a nos ensinar. A nos ensinar através de quem? Do poder do Espírito Santo de Deus. Do poder do Espírito Santo que vai nos transformar. Por isso que o versículo 15 diz: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lhe-á de anunciar. Veja só, Jesus está dizendo que tudo que o Pai, que o Deus Todo-Poderoso tem, é dele. E Ele nos fala aqui na Bíblia que através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ensinar para que nós possamos receber também esse poder. Mas esse poder não é aquele poder onde muitos dizem: porque eu curo, porque eu transformo, porque eu sano. É o poder da palavra que o Espírito Santo vai trazer sobre a tua vida. E baseado na palavra, numa vida de obediência, numa vida de santidade, o Espírito Santo de Deus operará em ti e em cada um de nós. Igreja do Senhor, você que está aí nos vendo pelas redes sociais, a Bíblia nos fala que clame a mim e responder-te. Nós, nesses últimos dias, precisamos clamar ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Nós precisamos viver unicamente Cristo Jesus em nossas vidas. E quem vai te ajudar? É o Espírito Santo de Deus. Quem vai nos ajudar a superar tudo isso que está no mundo é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é que nos convence do pecado. É Ele que nos convence da justiça. E é Ele que nos convence do juízo. Que possamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Que possamos ir à nossa casa hoje, começar essa semana, todo esse
que está ainda acontecendo, começar mais uma semana, que possamos ver a graça de Deus sobre as nossas vidas e sermos guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo te mover, deixa o Espírito Santo te transformar e fazer coisas novas em tua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, te agradecemos por esta igreja, ó Deus, e te agradecemos por essas crianças, Senhor, que creem, ó Deus, que serão usadas por Ti para fazer o melhor para Ti, Senhor. Que elas irão se afastar do caminho mau e que virão, ó Deus, ver a Tua glória sobre cada um deles. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Fala com cada família representada aqui. E que possamos, ó Deus, entender que sem o Teu Espírito Santo nós não somos nada. Sem a Tua presença nós não somos nada. E que eu e que a Tua igreja precisa é ter unicamente o Senhor como nossa primícia, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Amém e amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Sexta-feira estamos aqui, quinta pela manhã a igreja está aberta para receber cada um dos irmãos aqui. À tarde vamos ter o nosso culto de oração aqui à tarde. Se você quiser vir na quinta-feira, vamos estar aqui orando, mas não deixe de vir à casa do Senhor. Deus abençoe, um bom dia de paz e graça na sua vida.